o Senhor ele colocava uma pergunta, né? Que o Senhor primeiro ele fez para mim e também ele trouxe para a amada igreja. A quem nós queremos agradar? A quem você quer agradar nesta noite? Ao Senhor ou a nós mesmos? Não é verdade? Essa indagação, irmãos, eu acredito que é algo muito profundo, né? Porque o Senhor ele nos confronta, ele nos trouxe aqui nesta noite para que nós venhamos a fazer uma análise de nós mesmos, para que nós possamos verdadeiramente dizer para o Senhor, não é para mim, mas é para o Senhor. Se pergunte nesta noite e responda ao Senhor: a quem você quer agradar? A Deus ou a você mesmo? Porque Jesus ele inicia o capítulo 16. Se os irmãos puderem depois meditar em casa, é bem interessante essa palavra, porque o Senhor ele inicia falando a respeito dos fariseus, onde os fariseus eles estavam indagando ao Senhor a respeito dos sinais do mestre, porque eles duvidavam, né, que o Senhor ele era aquele que viria para morrer por amor de nós. Mas o Senhor, a primeira lição que ele nos mostra, começando aqui o capítulo 16, é que ele simplesmente ele ignora os fariseus. O Senhor ele não lhes dá resposta alguma. E eu ficava me perguntando por que o Senhor ignorou os fariseus. E o Senhor ele falava ao meu coração enquanto eu meditava nesta palavra, porque os fariseus eles estavam buscando uma estratégia para envergonhar o Senhor. E a resposta do Senhor naquele momento foi o silêncio. Porque muitas vezes, quando alguém está querendo me envergonhar e te envergonhar, o Senhor ele nos dá a arma do silêncio. Porque o nosso testemunho precisa falar mais forte. Aleluia. Muitas vezes nós não precisamos de palavras, nós precisamos de silêncio. Aleluia, glória a Deus. E mais adiante, nós vemos quando os discípulos eles passam para o outro lado do mar, nós percebemos que eles não estavam ali com o pão terreno, com o pão que alimentava eles. E aquilo dali trouxe para eles uma certa preocupação, né, com o pão que havia faltado. E o Senhor ele adverte, dizendo que eles não precisam se preocupar com o pão, porque o Senhor ele já havia feito a multiplicação dos pães. O Senhor ele já havia mostrado que Ele é aquele que supre a minha e a tua necessidade. Aleluia. E que não é com esse pão que nós devemos nos preocupar, mas sim com o pão celestial. Aleluia. Porque se nós percebermos mais adiante, o Senhor ele fala sobre o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é porque eles se preocupavam tanto em mostrar quem era, e mostrar que sabiam, mas por dentro eles não tinham nada. Por dentro eles eram apenas um vazio. Porque eles não estavam preocupados em realmente servir ao Senhor. Eles estavam preocupados em mostrar que eles serviam. E daí o Senhor ele nos dá mais uma lição mais importante, que é quando ele nos mostra que nós temos que nos preocupar com o pão que nos temos alimentado. E esse pão ele não é um pão terreno, ele é um pão espiritual. Qual é o pão que nós temos nos alimentado? Será que nós temos nos alimentado verdadeiramente com a palavra do Senhor? Ou será que nós temos nos alimentado com o pão dos fariseus? Será que nós temos buscado verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor ele nos mostra? Ou será que a gente tem buscado viver a nossa maneira? E essa noite, irmão, é noite de reflexão. Porque o desejo do meu coração nesta noite é que o Senhor ele fale contigo. Assim como ele falou comigo. Glória a Deus. Porque eu venho meditando nessa palavra há cerca de um mês. E cada vez que eu leio, cada vez que eu releio, o Senhor ele me traz um entendimento diferente da sua palavra. E logo mais adiante também, o Senhor ele revela a Pedro que ele é o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquele momento, se nós repararmos, já era um momento de preparação, onde o Senhor ele já começava a preparar os discípulos para o que estava por vir. E mais adiante, Pedro, talvez no seu pensamento limitado de ser humano, ele questiona o Senhor quando o Senhor ele fala que será necessário que ele passe por morte de cruz, mas que ao terceiro dia ele irá ressuscitar. E Pedro, no seu pequeno entendimento, ele fala ao Senhor: Senhor, não permita que tal coisa aconteça. Mas o Senhor ele repreende a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. E isso me chama muita atenção, porque Pedro ele era um servo do Senhor.
Mas o Senhor, ele sentiu nas palavras de Pedro a influência do inimigo. E a mesma influência, quando Jesus estava no deserto jejuando e orando, que o inimigo chegou perto dele, chegou até ele e disse assim: se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. E o que o Senhor nos ensina com essa palavra é que nem só de pão viverá o homem. Quando o Senhor ele diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque essa é a vontade de Deus, o Senhor ele está dizendo que ele é o próprio sinal do sacrifício, que ele mesmo ele se entregou por cada um de nós. Porque o Senhor ele poderia ter transformado naquele momento do deserto a pedra em pão, sim ou não? Sim. Porque ele tinha poder para isso. O Senhor ele poderia ter negado a cruz, afinal ele não tinha nenhum pecado, ele é santo. Mas o Senhor ele é o principal exemplo de sacrifício. O Senhor ele é o principal exemplo de negar-se a si mesmo. Porque não foram os homens que o levaram para a cruz, foi ele que se entregou por cada um de nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E entrando no versículo 24, o Senhor, ele nos mostra, ele nos confronta de maneira muito clara que quem quiser seguir a ele, é necessário que primeiramente negue-se a si mesmo. E eu comecei a dar uma pesquisada a respeito disso, e o Senhor ele começou a me mostrar que negar-se a si mesmo é o mesmo que renunciar. E será que nós estamos dispostos nesta noite a renunciar a tudo por amor a Cristo? Será que o nosso coração está tão firme nele ao ponto da gente conseguir renunciar a todas as coisas por amor a ele? Renúncia significa não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse, abdicar, abrir mão de algo. A renúncia, ela é uma escolha consciente de quem quer deixar algo para trás. E eu acho muito interessante porque o Senhor ele fala quem quiser, porque nenhum de nós é obrigado. Mas o Senhor ele fala que quem quiser seguir a ele, antes mesmo de começar a segui-lo, precisa negar-se a si mesmo. Aleluia. E não é fácil, irmão, nós negarmos a nós mesmos. Mas nós precisamos ser crentes conscientes. Nós precisamos comer desse pão e se alimentar dele, se nós verdadeiramente quisermos seguir a Deus. Porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não é como a gente quer que seja, mas sim como o Senhor ele quer que seja. Amém? Amém. E diante disso, ele nos mostra que nós não somos obrigados, mas se nós quisermos, antes nós precisamos renunciar. Aleluia. Porque quem segue a Cristo não governa mais a sua vida, mas é o Senhor que nos governa. Quem segue a Deus não faz mais a sua vontade, mas sim a vontade do Mestre. Aleluia. Porque existem muitas coisas que durante a nossa vida cristã a gente pode passar. Mas se existe uma coisa que separa o crente de Deus, é o pecado. Se existe uma coisa que separa o crente de Deus, é o nosso ego, é o nosso eu. E a nossa maior renúncia tem que ser dia após dia do nosso próprio eu. Porque quem quiser seguir a Cristo precisa abandonar as coisas por amor a Ele. Precisa abandonar os vícios, as amizades, os pensamentos impuros. Precisa abandonar atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Porque o que importa é que o Senhor ele seja glorificado sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. Porque a partir do momento que nós morremos para esse mundo, nós assumimos a identidade de Cristo. E se nós estamos em Cristo, se nós somos novas criaturas, nós precisamos viver de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa. Porque quem quer seguir Jesus precisa dizer não diariamente. E a palavra hoje que o Senhor ele coloca para mim e para você é: você está disposto a dizer não para você? Você está disposto a renunciar o seu eu? Ai, irmã, mas eu já tenho 30 anos de evangelho. Ai, irmã, mas eu já sou, sabe, eu já faço parte da comissão, eu já estou no grupo. Mas será que nós estamos verdadeiramente vivendo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, irmão? Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos em que as pessoas têm se corrompido com coisas tão pequenas.
mas tem esquecido de verdadeiramente buscar a presença do Senhor. E nós precisamos estar vigilantes, porque quem quer seguir a Jesus precisa colocá-lo em primeiro lugar. Precisa abrir mão de coisas, de prazeres, de vontades. Precisa abrir mão de tudo por amor a Ele. E o interessante é que quando o Senhor, Ele nos convida, quando o Senhor, Ele fala aqui para os seus discípulos e também para nós nesta noite, o Senhor, Ele não vem com um evangelho açucarado. O Senhor, Ele não vem com um evangelho de eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não, o Senhor, Ele diz, quer me seguir? Primeiramente, renuncie. E segundo, tome a sua cruz. Aleluia! E a cruz de Cristo, sabe, não é algo tão fácil. E nós vemos aqui que tomar a sua cruz, no seu sentido original, revela que nós temos que segui-lo na sua íntegra. Nós temos que segui-lo verdadeiramente naquilo que Ele nos chamou para fazer. Aleluia. Glória a Jesus. E isso nos mostra que Cristo, Ele quer que nós vivamos diariamente uma vida de renúncia e de purificação. Porque a partir do momento que nós escolhemos levar a nossa cruz, nós estamos crucificando a nossa carne. Como Paulo, ele fala, dizendo que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é esse tipo de cruz que nós devemos carregar. É a cruz que nós abrimos mão de nós mesmos para fazer a vontade do Senhor. É a cruz onde a gente crucifica a nossa carne em Cristo e ressuscita juntamente com Ele. Porque quando o Senhor, Ele morreu naquela sexta-feira, nós que aceitamos o Evangelho de Cristo, nós também morremos juntamente com Ele. Aleluia. E nós também precisamos, sabe, ter em mente que a partir do momento que o Senhor, Ele ressuscitou naquele domingo, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Glória. E se nós ressuscitamos com Ele, nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, nós precisamos carregar a nossa cruz. Aleluia, Jesus. Porque lá em Gálatas 2:20, quando ele fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu acho muito interessante essa fala de Paulo, porque ele coloca tudo da sua vida de lado. E ele fala que agora ele irá viver a vontade do Senhor. Porque quando nós queremos viver a vontade do Senhor, nós precisamos colocar tudo de lado. Porque a cruz do Senhor, ela não é fácil. A cruz, levar a sua cruz, tomar a sua cruz, é muito diferente de você receber a cruz. Porque quem recebe a cruz não tem escolha. Quem recebe a cruz é obrigado a levar. Aleluia. Mas quem toma a cruz, toma de bom grado. Quem toma a cruz não toma reclamando. Quem toma a cruz faz glória a Deus, aleluia. E foi para isso que nós fomos chamados. Então, quando nós tomamos a nossa cruz, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposta a passar por sofrimento, eu estou disposta a passar por noites escuras, porque eu sei que existe um céu que me aguarda. Aleluia. Eu sei que a minha terra, que a minha cidade natal não é essa aqui. Porque a palavra do Senhor também diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. E se nós somos embaixadores de Cristo, é porque nós estamos aqui representando a nossa casa. É porque nós estamos aqui representando o nosso lar. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E quando nós tomamos a nossa cruz, a nossa vida, ela automaticamente ela muda. Porque a gente começa, sabe, a enxergar a palavra do Senhor, a enxergar o próprio Jesus de uma maneira diferente. E não passa a ser um sacrifício para nós fazer a vontade do Senhor, mas sim a gente passa a fazer com prazer para o Senhor, porque nós entendemos para que nós fomos chamados. E no versículo 25, o Senhor, Ele nos mostra também que quem quiser perder a sua vida por amor a Ele, já encontrou a vida eterna. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E eu me alegro muito com essa palavra, porque quando o Senhor, Ele diz, quer perder a sua vida aqui na terra, você já tem já a sua vida no céu. É como se o Senhor, Ele estivesse dizendo, não importa o que você viva aqui, o que importa é que um céu preparado de glória que espera. Porque a palavra do Senhor, Ele também diz que quem quiser ganhar o mundo aqui, já perdeu a sua alma. Porque do que adiantaria, irmão, a gente ter tantas riquezas, a gente ter tantos prazeres,
a gente ter tantas coisas que aos nossos olhos parece ser bom, se nós perdemos a nossa alma? Do que adianta a gente conquistar tanto, a gente correr tanto, a gente se esforçar tanto e perder a nossa salvação? Porque o Senhor, Ele deixa muito claro quando Ele fala que quem quiser ganhar a sua vida aqui neste mundo, já perdeu a vida eterna. Mas aquele que abdicar da sua vida, aquele que levar a sua cruz diariamente, aquele que dizer não para os seus prazeres, para as suas vontades, para os seus pensamentos, esse sim, já encontrou a vida eterna em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Aleluia, Senhor. Jesus. Nós sabemos que não é uma palavra muito fácil de se ouvir, mas também sabemos que o Senhor, Ele trata com aquele que Ele ama. Ele corrige aquele que Ele ama. Então nesta noite se ligue no céu, porque o Senhor está falando comigo. Glória a Jesus! Nós precisamos renunciar o nosso eu por amor a Ele. Nós precisamos viver o evangelho puro. Nós precisamos viver um evangelho sem açúcar. Nós precisamos viver um evangelho sem achismo, sem pensamentos, sabe? Que, eu vou fazer assim porque assim é bom pra mim. Eu vou fazer assim porque do meu jeito é melhor. Não, irmão. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente padeça, o Senhor, Ele continuará ao nosso lado. Glória a Deus! Pois só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode dar o que a nossa alma realmente precisa. Porque lá em Apocalipse 12:11, o Senhor, Ele diz que todos aqueles que sofrer com Ele, juntamente também será glorificado. Que todos aqueles que se negar a si mesmo por Ele, naquele grande dia, receberá uma grande recompensa. Glória! Porque muitas vezes, muitas pessoas, ela olha para mim e para você e pergunta: por que você passa por tanta prova sendo crente? Por que você, sabe, você não larga logo, né? Como a mulher de Jó, ela falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas nós estamos aqui vivendo debaixo, sabe? Não é sobre a proteção do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós temos um dono. Nós estamos aqui para representar o reino do Senhor. Porque Ele disse que Ele ia, mas também que Ele ia preparar lugar. E que Ele iria voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui vivendo debaixo dessa promessa. Nós não estamos aqui, sabe, para passar tempo. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui simplesmente para viver de qualquer jeito. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Mestre. Porque eu sei que Ele vem. Eu não sei você, mas eu sei que Ele vem. Aleluia! E quando Ele vier, Ele precisa encontrar uma igreja preparada. Ele precisa encontrar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele precisa encontrar em mim e em você verdadeiros adoradores. Nós não podemos, sabe, brincar de ser crentes. Nós não podemos brincar com a verdade que está escrita nesse livro. Porque nós daremos conta diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E dessa forma, irmão, não só um dia, não só 2 dias, mas nós devemos viver constantemente esta palavra. Nós devemos viver constantemente e negar-se a si mesmo. Porque talvez hoje você receba essa palavra, glorifique o nome do Senhor, mas talvez amanhã, diante de uma grande adversidade, você esqueça o que foi ministrado nesta noite. Mas que o Senhor, Ele possa colocar esta palavra lá dentro da tua alma, para que dia após dia você possa negar o seu eu por amor a Cristo. Glória a Deus. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser crente nessas 4 paredes é bênção. Mas ser crente dentro do nosso lar, negar o nosso eu dentro da escola, dentro da faculdade, por onde a gente anda, não é fácil. Mas existe uma grande nuvem de testemunha ao redor de mim e de você, apenas esperando um vacilo nosso verdade. para dizer: olha o crente. Não é verdade? E como tem sido o nosso exemplo diante de Deus?
Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos blindar a nossa mente e o nosso coração com o Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque eu entendo que aqueles que negam a si mesmo e tomam a sua cruz, eles vivem constantemente sobre um livro, ou melhor falando, sobre um versículo lá de Efésios 6. E que eu gosto muito de meditar e que os irmãos também conhecem. Que lá em Efésios 6, o Senhor, Ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes quando o inimigo ele vir nos atacar. Porque negar-se a si mesmo no momento de bênção é muito fácil. Mas negar-se a si mesmo no momento de luta, no momento de provação, é aí que o Senhor ele prova o meu e o teu caráter. É aí que o Senhor ele nos confronta e ele diz: você é meu servo mesmo? Aleluia. Você é crente mesmo? Porque o Senhor ele nunca nos deixa desenganado. Ele sempre nos prepara para depois nos provar. Ele sempre nos ensina aquilo que Ele quer de mim e de você, para depois Ele nos colocar à prova. Então que nessa noite você venha se blindar da armadura de Deus, para quando o inimigo ele vir sobre a tua vida, você possa dizer: eu vou negar o meu eu para fazer a vontade de Deus. Eu vou negar o meu eu, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ninguém pode estar vendo nada, mas eu sei que Ele lá de cima está me vendo e está contemplando todas as coisas. Pois os que decidiram negar o seu eu e tomar a sua cruz também precisa viver diariamente praticando os frutos do Espírito. E nós sabemos que não é fácil, porque existe uma luta constante entre a nossa carne e o Espírito. E vai vencer, irmão, sempre irá vencer aquele que estiver mais bem alimentado. Sempre irá vencer aquele que nós temos alimentado constantemente. E será que nós temos alimentado mais o nosso espírito ou a nossa carne? Quem nesta noite está mais bem alimentado? Será que quando vier a provação, será que quando o Senhor ele nos colocar à prova, nós estaremos prontos para praticar os frutos do Espírito? Porque não é fácil, mas é uma escolha. Renunciar é uma escolha. E que o Senhor, Ele possa aplicar essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos a viver diariamente essa escolha de renunciar o nosso eu e tomar a nossa cruz para seguir a Cristo. Porque se fosse só aceitar a Deus e seguir a Cristo, seria muito fácil. Mas eu percebo que existe um passo a passo de Deus para mim e para a tua vida. Eu percebo que não é somente vir ao Senhor e seguir a Ele. Eu percebo que nós temos que passar pela renúncia, nós temos que passar pela tomada da cruz, para aí sim estar apto para segui-lo. Porque as coisas do Senhor não é de qualquer jeito. E se nós quisermos chegar lá naquele grande dia e sermos reconhecidos como filhos de Deus, nós precisamos hoje colocar essa palavra em prática. Glória a Deus, amém? aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória, aleluia. Esta é a mensagem do Evangelho.